Graças a Deus. Deus abençoe, Amém. querido. Glória a Deus. Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui, né, num tema proposto, não pela igreja, mas pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvida disso. Né? Deus tem confirmado cada vez, cada momento mais em meu coração, o que Ele quer trabalhar com a TIB, que é a questão da eclésia, e isso testificou muito no meu coração em tudo que eu vivi dias antes de estar aqui. Então, eu creio piamente que o Senhor quer nos dar esse conceito, né? O Senhor quer formar esse conceito em nós, nos voltar à origem, a nos voltar à identidade, à natureza e propósito de ser igreja, eclésia de Cristo, corpo de Cristo. Né? Nós vamos cada vez mais sendo desconstruídos em nossas fortalezas na mente, de conceitos de templo, de placas, de denominações, de instituições, de sistemas. Isso cabe para qualquer igreja, né? Isso não tem nome. Se nós não aprendermos o que é ser corpo de Cristo, em qualquer denominação que eu estiver, eu vou viver a instituição, eu vou viver o sistema, mais do que a igreja de Cristo. Nós precisamos voltar à natureza dessa chamada de Deus para nós, para fora deste mundo, né, e entendermos o que estamos fazendo aqui como igreja. Né, nosso destino não é o céu, queridos. Nós temos que entender isso também. Nós não estamos aqui simplesmente porque queremos chegar até o céu. Tudo que estamos fazendo aqui é para chegar até o céu. Não, isso aí o Senhor já fez por nós. Né, nós somos o céu, nós viemos de lá. Nós somos cidadãos do céu vivendo na terra. Nosso destino não é o céu, nosso destino não é um lugar. Nosso destino é uma pessoa. O nosso destino é Cristo. O nosso destino é ser Cristo aqui. A missão do Espírito Santo em nós é formar Cristo em nós. É nos tornar imagem e semelhança dEle na terra. Esse é o nosso destino. Ser luz do mundo, ser sal da terra. Ser a igreja que manifesta o reino de Deus só com a imagem de Cristo. Somos chamados para sermos Cristos. Por isso que o Evangelho é muito simples, no que Jesus fala em Mateus 16. Quem quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo. Não é tem compaixão de ti, não é salva-te a ti mesmo, poupa-te a ti mesmo. Essa é a mensagem do anticristo. Ante o Cristo. Aquele que não quer que você entenda que a missão do Senhor na sua vida é te tornar uma oferta para este mundo. Um doador de vida, um abençoador de vidas, um abençoador dos seus irmãos. Queridos, como isso é difícil para ser formado em nós. É uma obra só do Espírito Santo. Nada que possamos fazer, nos esforçar na nossa força humana, na fé humana, em tudo que é humano em nós não vamos conseguir alcançar isso. Então, antes de passar pelo câncer, antes de viver a doença, antes do Senhor falar que tem um projeto na minha enfermidade, Ele passou por muitas desconstruções. Então, volto a dizer em relação ao livro, né, há sempre um equívoco em relação a este livro, porque muita gente acha que é o branco, que é aquele que foi lançado na primeira edição. Ele chegou até a 8ª tiragem da 3ª edição. A 4ª edição, queridos, eu procrastinei por 5 anos. Eu fugi do Senhor para não escrever esse livro. É um livro novo. É além do câncer. Nossos vales começam quando Cristo nos converte a Ele. Nossos vales começam quando nascemos de novo. Né? A igreja de Cristo, ela sofre neste mundo desde o início. O sofrimento e a dor, a angústia, a aflição faz parte da igreja de Cristo. Então esse livro traz experiências muito profundas dessa desconstrução, dessa formação. E os capítulos que estão aqui são inéditos, né? A maioria deles são inéditos. O restante foi todo reescrito. Por que reescrito? Na mesma essência, porém com maturidade, mais maturidade. Porque nós chegamos em Cristo, com a mente de Cristo, nós somos regenerados, mas ainda chegamos como crianças.
Não tem problema ser criança, meninos na fé. O que não podemos é continuar sendo meninos na fé. O processo de maturidade vai acontecer e tem que acontecer. Nós precisamos crescer. Então, por isso que eu procrastinei, porque eu sabia que Deus ia me levar para o crisol dele para reescrever esse livro, para entender conceitos que eu vivi lá atrás, que eu só fui entender agora, em 2019, quando foi reescrito o livro. E doeu muito. E quando nossos olhos vão sendo abertos a respeito de nós mesmos, a começar em nós, porque nós temos nós sabemos nos auto-sabotar. Nós não queremos ver aonde precisamos crescer. Nós fugimos, é da nossa natureza adâmica fugir. Nós fugimos quando erramos, quando pecamos, nós fugimos das nossas verdades, não queremos lidar com elas. E essa é a pior coisa que pode acontecer com você. Não lidar, não enfrentar quem você é e onde precisa ser transformado. Então, eu fui entender algumas coisas da forma que eu agi só agora. A minha revolta com Deus, com o projeto, quando Ele levou a minha mãe. Eu já tinha vivido todo o vale, já tinha passado por tudo, já entendia o projeto, mas só fui compreender a revolta, a raiva de Deus que eu senti em 2009, agora em 2019, 2010, agora em 2019. Não foi somente pela perda da minha mãe que eu fiquei tão desmotivada a continuar, mas Deus me traz uma revelação muito profunda do que aconteceu comigo. Então, é um livro muito profundo, queridos. Eu convido vocês a lerem, e quem não for ler também, quem tem o livro ou não, ir lá no canal, do nosso canal no YouTube, Maristela, Arisson e Maristela no Vale de Baca. Se colocar Maristela no Vale de Baca, você já vai encontrar o canal. Na playlist, vocês vão ouvir Projeto Áudio Leitura no Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição. Lá estão os áudios leitura. É um trabalho que a gente faz servindo a Igreja de Cristo através de uma rádio, chama Rádio Mensagem da Cruz. Ela é do Espírito Santo, Vila Velha, e ela é uma rádio que vai para o mundo todo, que tem evangelizado o mundo todo. E nós temos tendo o privilégio, a honra de ler o livro. Então, esses áudios, leitura, depois o pastor Wallace, que é da rádio, me manda de volta e a gente publica no canal. Então, quem está lendo também está ouvindo, está aprendendo muito. Como eu disse, tem uma teologia reformada aqui. Tem experiências aplicadas na nossa vida. O Vale de Baca é seu. Tudo que está aqui não é a minha vida. Não é sobre mim, queridos, é sobre você. É sobre nós, sobre Cristo em nós, sobre o trabalho da obra, o Espírito Santo em nós. Então, quando começou, depois que já tinha passado por tantos vales, né, na minha adolescência, por isso que eu trago o vale da adolescência dentro do livro, né, escolhas que fiz, muitas escolhas fora da presença do Senhor, a disciplina do Senhor, as consequências do pecado vieram sobre a minha vida. Por várias vezes eu me distanciei do Senhor. Eu nunca saí da igreja durante os momentos de desvios, de afastamento de Deus, da comunhão. Como eu sempre tenho, hoje eu tenho essa ciência em relação a isso. Falo muito isso para os adolescentes, para os jovens. O diabo não está preocupado em tirar ninguém da igreja por enquanto. Enquanto ele puder destruir a sua vida, te levando, deixando você vir para a igreja cultuar, não tem problema. Então eu vivi a minha adolescência toda passando por essas oscilações na fé. Eu costumo dizer que Deus me deu um ministério de adolescentes e jovens. Ele me fez voltar aonde eu mais caí, aonde eu mais errei. Ele me fez voltar e me honrou, nesse processo, nessa fase. Dei aula há muito tempo, por mais de 15 anos para adolescentes, para jovens, na Igreja do Senhor. E eu me lembro, na minha adolescência, irmãos, sei que são pais de adolescentes aí, crianças aí que nasceram na igreja, cresceram na igreja, tome cuidado com isso. Nós temos muitos filhos que não são convertidos e estão na igreja. Nós temos uma adolescência, uma geração que não chora por pecado, não sente o pecado. Como eu fui convertida muito cedo, lá no mundo, eu chorava. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sentia o peso do pecado, não era o lugar que eu queria estar.
Mas o pecado envolve, ele nos envolve, ele nos prende, são cadeias difíceis. Então, eu fui aprisionada várias vezes, não conseguia voltar. Eu me lembro, meninas, que eu falava para minha mãe que eu ia dormir na casa da minha tia, e saía com a minha prima, saía com outras meninas, nós íamos para a boate, crente, ia para a boate no sábado, saía da boate 6 horas da manhã. As meninas iam dormir, porque a crente era só eu. Elas iam dormir. Mas aquela noite inteira eu ficava assim, Jesus não volta não, Jesus não volta não. O crente não tem alegria lá fora. Enquanto eles estão curtindo lá com prazer, quem não tem consciência do pecado, nascer de novo, aproveita, sem problema nenhum, mas aquele que nasceu de novo sabe que aquela água é suja, que aquilo não é o seu lugar, é muito difícil, muito sofrido. Quando dava 8 horas da manhã, querido, sabe onde eu estava? Na escola bíblica dominical. Passei a noite toda na rua, mas estava lá na escola bíblica do meu pai, para os meus pais verem que eu estava ali. Então, eu pego essas experiências minhas e educo em relação a isso aos pais, que dê uma liberdade vigiada para os seus filhos, não confie neles. Não confie em adolescente, não confie. Em pré-adolescente, não confie. Dê uma liberdade bem vigiada. Eu, quando me tornei mãe, as minhas filhas andaram fininho comigo, porque eu tinha as manhas todas. Elas não conseguem mentir, nunca conseguiram mentir para mim. No olho, não escapava. Quando eu fui professora de adolescente, escola bíblica dominical, e tinha show do mundo na cidade, eu já ficava de olho no domingo de manhã quem não ia vir. Porque hoje não era igual, na minha época a gente ia para a igreja, Hoje eles não vão mais. Então eu já sabia quem passou a noite no show, eu já sabia. E era dito e feito, chegava perto da mãe, mãe, cadê a sua filha? Ah, dormiu na casa da fulana. Verifica isso, mãe. Verifica isso, porque teve show do Luan Santana ontem. Que isso, Maricel? Filha de pastor. Verifica isso, mãe. A mãe verificou, a menina passou a noite na rua. E experiências assim, sabe, irmãos, que traz cura para o adolescente. O adolescente está pedindo socorro, me vigia, põe limite na minha vida. É isso que eles estão pedindo. E depois a menina veio, realmente confessou tudo o que aconteceu. Foi um momento de cura para ela. Não é o lugar dela lá fora. Mas numas idas e vindas dessas, onde foi que eu fiz uma escolha, que é uma das escolhas mais importantes da nossa vida, que é a constituição do nosso lar. Esse livro eu trago em alguns capítulos aí os meus 2 casamentos, o construindo sobre o chão e depois alicerçados na rocha. São 2 capítulos de 2 relacionamentos. O primeiro com 17 anos, casei com 17 anos, casei com uma pessoa que não professava a minha fé, julgo desigual, e eu pensava que eu ia levar ele para a igreja, eu pensava que eu ia converter ele. Assim que casei, nunca mais voltei à igreja. Foram 4 anos muito difíceis, longe do Senhor. Meditando nessa letra aqui do louvor que nós cantamos, como vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 noites em outro lugar. Muitos sabem o que eu estou dizendo. Muitos aqui entendem o que eu estou falando. Como vale um dia na casa do Senhor do que 1000 noites em outro lugar. Quantas noites chorei de saudade de voltar para o Senhor. Dessa vez, Satanás me tirou mesmo da congregação, da reunião dos santos. Aí foi terrível, queridos. Aí caminhar sem os irmãos foi muito difícil. Porque enquanto eu estava desviada dentro da igreja, uma hora ou outra eu voltava. Uma palavra que entrava no meu coração, arrependimento vinha. O Espírito Santo sempre estava ali me tocando e eu voltava. Mas dessa vez não, eu saí mesmo. E passei momentos muito difíceis, um dos vales mais difíceis da minha vida. Eu passei esse casamento pedindo a Deus que salvasse o meu marido. Senhor, salva meu marido que eu volto para o Senhor. A barganha, Salva meu marido que eu volto para o Senhor. E eu passei quase 4 anos esse casamento assim. Muitas dores, muito sofrimento. O adultério, a mentira, a infidelidade. Queridos, não é o amor que vai impedir
o marido ou a esposa de trair, de mentir. É o temor ao Senhor. O primeiro marido me amou muito, eu fui muito amada. Não deixei de ser amada, mas não deixei de ser traída. Muitas mentiras, muita dor. Eu falava, Senhor, salva ele. E eu volto para o Senhor. Aí um dia o Senhor, por misericórdia, me visitou em sonho. No sonho eu fugia de demônios, eu corria de demônios. Eles estavam prontos para me matar, porque a minha vida estava assim. E eu estava muito cansada já no sonho. E de repente um anjo aparece no sonho e fala assim, Maristela, entrega para Deus agora quem você colocou no lugar dele. Você está em pecado de idolatria. Aos 21 anos descobri que crente é idólatra. Ele não precisa de uma imagem, não precisa de nada, de gesto, de madeira, não. Os ídolos, os piores ídolos estão no coração. E Calvino fala que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu acordei, quando no sonho eu ouvi isso, entrega para Deus quem você colocou no lugar dele, eu era tão idólatra que no sonho não tinha como me auto-sabotar, e no sonho Deus tirou a minha máscara, denunciou a minha verdade, que eu era tão idólatra que eu entreguei a minha filhinha de 2 anos. Mas não entreguei o ídolo. Eu vi o Senhor levando a Luana. E quando a Luana rompeu o céu com o anjo, tudo ficou diferente na minha vida. Não havia mais demônio, não havia mais perseguição, eu estava ministrando, eu estava pregando. Entreguei o ídolo errado, mas o Senhor me mostrou o projeto, ainda no sonho, ainda casada. Queridas, eu voltei para o Senhor, foi no mesmo dia. Eu entendi o que Deus estava me dizendo, eu falei, Senhor, não tira ninguém da minha vida, nem filho, nem marido, eu volto para o Senhor hoje. Porque temor, graças a Deus, Ele sempre renovou o meu coração. Eu nunca desci, no mundo eu nunca cheguei à prostituição, à droga, à bebida, nunca deformei o caráter. Eu fui regenerada, eu nasci de novo. Então o nascido de novo no mundo é para sofrer. Não é o nosso lugar, queridos, não é. Então eu voltei com a minha filha e busquei força na congregação, na eclésia do Senhor. Os irmãos me ajudaram em oração, fui para a classe de casais, mesmo sozinha, e fui muito sustentada em oração, em palavra, e o Espírito Santo novamente começa, o fruto dele começa a ser evidente na minha vida, né? Pecados perdoados, lavados ali no sangue de Jesus, uma nova caminhada com o Senhor, tudo era novo, e meu casamento se tornou novo também. O marido passou a ver Cristo na minha vida, pela primeira vez. Eu pedi ao Senhor para salvar ele, para depois eu voltar. Não, queridos, Deus quer transformar você. Deus não está ocupado em resolver nossos problemas. Problemas irão e virão, faz parte da nossa vida. Deus quer resolver você. Deus me resolveu a minha identidade com Ele, de uma vez por todas. E o marido viu Cristo na minha vida. Meu casamento, pela primeira vez, teve paz, teve equilíbrio. E o que eu mais busquei das virtudes do Espírito em mim, o que eu mais busquei do Senhor foi mansidão e domínio próprio. Como uma mulher precisa disso, meu Deus? Mansidão e domínio próprio para lidar com esses desafios dentro do lar, dentro do casamento. Queridos, em 3 meses, a salvação foi gerada no coração daquele homem. E em 3 meses o Senhor o levou. O Senhor salvou e o Senhor o levou. E eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. Eu sei o que é uma idolatria do meu coração. Mas a idolatria ela precisa ser realmente destruída em nós. Eu uso essas experiências no livro, eu trago isso dentro da palavra de Deus, porque nós somos idólatras. E nós não estamos identificando aonde está a idolatria. Aonde você tem colocado a sua segurança. Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem buscado a sua paz, que não seja Deus, tem um potencial enorme de se tornar seu ídolo. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E a caminhada continuou.
Aí eu vou para dentro do sistema religioso. Eu saí de uma idolatria e caí em outra. E nesse sistema religioso, Deus começou então, antes de me levar para o vale da enfermidade, Ele começou então a desconstruir outras fortalezas na minha vida. E eu me lembro que 2 meses antes de eu descobrir o câncer, eu estava num ativismo muito grande, eu era muito ativista na igreja, muito, tanto profissional como igreja, instituição. Eu não conhecia, eu não entendia o sentido de igreja. Igrejas, na minha mente, era o templo, eram as funções, era tudo que eu fazia lá dentro, era igreja. E eu me lembro que eu fazia parte de uma função da igreja, naquele contexto, que era a função que eu mais amava, e era a que mais se destacava entre todas. Ali estava a raiz da idolatria, eu não sabia. Então eu tinha um orgulho muito grande de fazer parte daquela função, porque era só um grupo eletizado que fazia parte daquela função. Sabe aquele grupo que parecia que estava entrando no Santo dos Santos quando ia se reunir? Não eram nem sumos sacerdotes, nem sacerdotes, eram suboleiros entrando no anexo para poder se reunir ali. Então a gente não percebia onde estava a raiz da idolatria. Aí um belo dia o Senhor foi e tirou essa função. E eu fiquei tira o ídolo do idólatra. Eu fiquei desesperada. Falei, Senhor, aonde eu errei, aonde eu pequei, olha a presunção, né? Nós somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Eu fiquei perguntando, Senhor, onde foi que eu errei para perder a função? Onde foi o que eu pequei, Senhor, me mostra. E o pastor vendo aquela aflição minha, Marcelo, eu vou orar pela senhora, a senhora está muito aflita. Eu estava chorando, desesperada. Tipo assim, o que eles vão pensar de mim agora que perdi essa função? Soberba, presunção. E quando o pastor foi orar, o Senhor falou. O Senhor falou comigo assim, filha, você não vai entender agora o que eu faço, mas eu faço para o teu bem. E nesta semana, eu vou te dar um sonho. Naquela semana veio o sonho, queridos. E o sonho foi tão simples. No sonho, o Senhor me parava na caminhada da fé, e falava assim comigo, eu quero a minha obra em primeiro lugar na sua vida. Foi só isso. E o Senhor usou uma palavra que, no contexto do que eu vivia, era exatamente o que mais se falava. A gente se referia toda a igreja à obra. Tudo era relacionado à obra. Eu entrei em parafusos, porque a obra estava em primeiro lugar na minha vida. Tudo da obra estava em primeiro lugar na minha vida. Estava tão em primeiro lugar na minha vida, queridos, que eu fazia tanta coisa para Deus, mas tanta coisa para Deus, que nem tempo para Deus eu tinha. Eu fazia muita coisa para Deus sem Deus. É difícil perceber isso. Queridos, pecado não é fazer alguma coisa errada. Para os religiosos aí, né, igual o jovem rico, pecado não é só deixar de fazer ou cumprir a lei, está salvo, está tudo certo. Pecado é qualquer coisa que eu faça fora do centro da vontade de Deus para a minha vida. Fazendo coisas que eu não fui chamada para fazer. É pecado. Eu saio fora do projeto. Construir sem o projeto é uma loucura. Jesus fala que é loucura, é tolice. Construir sem o projeto. Construir fora da rocha. É loucura. É tão loucura que o primeiro alvo que vai sofrer essa loucura, essa tolice, é a sua família. Eu não tinha tempo para minha família, queridos. Não tinha tempo para minha família. Aonde a igreja começa? Ela começa na família, na mesa.
Melhor lugar para se estar. O culto começa na mesa. Há uma revelação na mesa, há uma adoração na mesa. O cordeiro foi posto à mesa antes da saída do Egito. O sangue do Senhor nos umbrais das portas, famílias reunidas. Deus não mandou juntar todo mundo, todos os hebreus, fazer um culto para poder sair do Egito. Não, mandou cada um para sua casa, se reunir à mesa e colocar o cordeiro. Porque enquanto o cordeiro governa em casa, o anjo da morte não entra. O cordeiro começa em casa. Ele tem que ser apontado na sua casa. Ser Cristo na sua casa. A maior evidência de salvação na sua vida é o fruto do Espírito Santo em nós. E o primeiro deles é o amor. E que nós vamos trabalhar muito nisso hoje, no tempo que pudermos trabalhar, que é uma passagem de Lucas 10, o bom samaritano, vocês podem estar abrindo aí. É o amor, queridos. Nada vai substituir o amor. Então, foi muito difícil entender isso. Eu passei o sonho para o pastor, falei, pastor, o que é isso? E eu era a menina do serviço da igreja. É evidente que a obra estava em primeiro lugar na minha vida. Então, como é que se explica um sonho desse? Ele falou assim, Maristela, aí ele passou muito sábio. É muito difícil entender isso. O que seria a obra em primeiro lugar? E eu penso nisso todos os dias, queridos. Hoje eu sei que mais à frente eu vou aprender mais ainda, mas eu tenho entendido a obra como primeiro lugar na minha vida, é o meu relacionamento com Deus. E é o meu relacionamento com o meu próximo. É só isso. Colocar a obra em primeiro lugar na minha vida vai dizer como eu me relaciono com Deus. O meu relacionamento com meu Pai. O quanto eu o conheço. O quanto eu me aproximo dEle. O quanto eu me pareço com Ele. Em Cristo Jesus. Isso é evidência de que a obra está sendo feita em primeiro lugar na minha vida. 2 meses depois, queridos, veio o câncer. Mas primeiro o Senhor começou a me fazer entender o que seria o eclésia. Verdadeiramente o que seria uma igreja verdadeira, uma fé verdadeira, um evangelho verdadeiro. Isso não tem a ver com a igreja, queridos. Eu sei que muitos identificaram até de onde eu estou falando, mas depois que hoje nós, como missionários itinerantes, nós podemos ver essa idolatria por funções, por ministérios, por dons, em qualquer denominação. A luta pelo poder, tem gente que não pode perder isso aqui, ó. Desespera, idolatria. É só você fazer um teste. O que aconteceria se isso que você ama tanto fosse tirado de você? Ou isso que você quer tanto de Deus não fosse te dado? É só ver onde, que nível está isto ocupando o seu coração. Identificar as idolatrias do nosso coração. Para podermos viver o Espírito de Cristo na nossa vida, muitas coisas precisam ser destruídas na nossa mente. Por isso que Paulo fala em Romanos, para sermos transformados, a nossa mente tem que ser transformada, renovação da mente. É a única forma de experimentar essa vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável em qualquer circunstância e qualquer coisa que Ele faça. Como Ele disse, não entenderás agora o que eu faço, mas eu faço para o teu bem, foi para o meu bem mesmo. Deus tem que forçar o bem em nós, queridos. E muitas vezes nós pegamos Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não estamos entendendo o que Deus está dizendo ali. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o teu propósito. Mas qual bem é esse, queridos? Romanos 8, 29, sermos imagem de Cristo Jesus. Esse é o bem na nossa vida. Qual o bem maior na sua vida? É cumprir exatamente isso. A obra que Deus está fazendo no seu coração e na sua vida é transformar você, é fazer você parecido com Cristo. Esse é o bem. Então Deus tem que forçar o bem. E muitas vezes Ele força o bem com uma doença grave, com a morte de alguém, com uma tragédia,
com a perda de emprego. Deus força o bem de várias maneiras, queridos. E Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele é Deus. Hoje eu olho para a minha vida, eu sabia que para entender a raiva de Deus em relação à minha mãe, Deus forçou o bem na minha vida para que eu pudesse entender e escrever isso. O que Ele estava fazendo na minha vida realmente é para o meu bem. Para que hoje eu fosse mais próxima dEle. Proximidade. Gente, quando a gente fala de proximidade, como diz Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que se aproximam dEle saibam quem Ele é. E Ele é abençoador das nossas vidas. Queridos, esse próximo aí não é geográfico, não é o culto, não é a liturgia, não é o seu ministério. Essa proximidade é a semelhança, é a natureza, é a identidade, é Cristo em nós. É esta fé que agrada o Senhor, não é a fé do muito serviço, não é a fé do muito fazer. A minha fé era a fé do mérito, a fé do crédito. Esse evangelho estava formadíssimo na minha mente, que quando veio o segundo câncer, o meu confronto com Deus foi muito forte. Que eu falei com o meu médico que eu não ia operar. Porque Deus, Ele tinha que me curar. Afinal de contas, eu tinha crédito com Ele. É vergonhoso isso, queridos. Hoje eu falo isso mais aliviada. Mas é vergonhoso, é trágico você achar que Deus tem que fazer alguma coisa por você porque você fez para merecer. A gente não merece nada. Sabe o que a gente merece? O inferno. Nós temos que ir para o céu com essa consciência de merecer o inferno. Nós fomos tirados do inferno. Nós fomos tirados de lá. Nós já estávamos todos condenados. Glorifica a Deus por você ter sido o escolhido do Senhor para estar aqui, para ter seu nome no livro da vida. É uma honra, é graça, você não fez nada. Não tem mérito nenhum nisso. Mas o muito serviço me deu a ilusão que Deus tinha que me curar, que eu não podia passar pelo segundo câncer. E eu passei 30 dias dedicando ao Senhor mais ainda a minha vida em serviço. Então, nesses 30 dias que o médico me deu para a cirurgia, eu falei assim, doutor, me dá 30 dias para repetir a ressonância. E ele não gostou muito, o Ares ficou também aflito, porque meu caso era grave. Eu falei, não, me dá 30 dias que eu vou trazer outra ressonância para o senhor. Que fé, né, irmãos? Fé na minha fé. Eu tinha uma fé na minha fé. Fé de acreditar. Fé não é acreditar que Deus pode curar você. Deus pode curar você. Ele é Deus de cura. Fé não é a certeza que Deus vai me curar. Fé é a convicção que Deus cura tudo. Que Ele pode curar e cura de várias maneiras. Como eu disse ontem, Ele me curou sem remover a doença. Ele curou minha alma. Ele curou minha fé. Ele pode curar removendo a doença. Ele pode curar fazendo um milagre divino, como Ele me fez levantar da cadeira de rodas e andar. Foi um milagre, uma operação de maravilhas. Ele continua sendo Deus. Ele pode curar levando. Levou a minha mãe, não curou ela aqui na terra, ela está curada eternamente, como está a mãe da Priscila. Como os nossos queridos que partiram com enfermidades, que Deus permitiu na sua soberania estarem curados agora. Eternamente curados, é a maior cura. Mas Deus está ocupado em curar a sua alma, querido. A sua mente, a sua fé. A sua fé tem que estar nele. Não é uma fé de expectativa no que Deus vai te dar, mas é uma fé de convicção do que você pode oferecer, de tudo que Deus já te deu. Isso é fé. Quanto mais eu me aproximo de quem Deus é, quanto mais esse bem está sendo formado na sua vida, de fazer imagem e semelhança dEle, mais nós vamos nos parecendo com Ele. A palavra diz que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, quanto mais nos aproximamos dEle, automaticamente, quem vamos nos tornando?
Abençoados? Não, abençoados nós já somos. Esse que é o problema da interpretação que nós fazemos. Muita gente se aproxima dele com a fé do muito fazer para ser abençoado por ele no final, porque se aproximou dele, fez muita coisa para ele. Vocês estão entendendo? Mas a palavra está dizendo outra coisa. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais me pareço com ele, automaticamente eu vou me tornar quem ele é. Ele é abençoador, então nós vamos tornar abençoadores os nossos irmãos. Esse é o Evangelho, queridos. Essa é a parábola do bom samaritano. Um doutor da lei chegou perto de Jesus, está no capítulo 10, no verso 25, e ele perguntou: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta legítima. Como também foi legítimo eu pedir a cura para Deus. Tem coisas que são legítimas, queridos. Eu perguntei, só para terminar, fechar isso aqui, para a gente entrar no texto. Os 30 dias, não foi errado. Falei, doutor, me dá a ressonância que em 30 dias eu volto. Não foi errado, queridos. Porque eu vi milagre acontecer. Deus mudou o tumor de lugar para ser operado primeiro. Deus me levantou da cadeira de rodas para andar. Então, eu conheci o Deus de milagres, eu conheci o Deus do impossível. Então, eu sabia que Deus podia curar aquele tumor. Eu não queria operar de novo, eu estava com medo. Eu poderia não voltar mais. Eu não queria operar. Eu falei que o médico não ia pôr a mão na minha cabeça mais, não ia abrir minha cabeça mais. Eu determinei, eu profetizei, eu proclamei, eu declarei a maldita confissão positiva, né? Brasil que importou um evangelho sambado, um triunfalismo enojado dos Estados Unidos. Aí eu fui 30 dias, cantei muito para ele, chorei muito, jejuei, madruguei, fiz muita coisa para ele no mês de outubro. Me dediquei totalmente a ele. Fui uma mãe excelente, uma esposa, né, amor? Saudade daquele outubro, hein, amor? Comportei direitinho, irmãos, para convencer Deus que no final Ele tinha que me curar. Essa é a fé de muitos. A gente acha que tem que fazer muita coisa para converter Deus, porque nós já estamos convertidos, convencidos do que sabemos que é o melhor para nós. É Deus que precisa entender isso, então eu vou desenhar para Ele. Então eu desenhei 30 dias para Ele, que eu merecia a cura. Além de tudo que eu já fazia, eu fiz mais ainda. É uma cultura que nós trouxemos do catolicismo romano, né? Sacrifício, indulgências. Nós somos muito diferentes dos espíritos evangélicos. A fé dos evangélicos, desse evangelho dos evangélicos, não estou falando do evangelho do reino de Deus. A fé do evangelho dos evangélicos, do espírita, do católico, é a mesma coisa. A fé do sacrifício, do merecimento, do mérito, não muda. É a mesma coisa, a mesma multidão. É o mesmo povo que gosta de Jesus e não sabe que Jesus é o Cristo. Não descobriu ainda que Ele é o Cristo. Só há dois espíritos. Só há dois espíritos neste mundo. Só dois espíritos, a multidão está atrás de Jesus. Como eu disse ontem, o diabo não tem problema, o diabo é pró-Jesus, querido. Ele só é anti o Cristo. Ele não tem problema com Jesus. Não tem problema você receber o seu milagre. Não tem. Os 30 dias passaram, o milagre não veio. Deus disse não para mim. E a cura da minha fé estava exatamente nesse não de Deus. E saiba, queridos, que os nãos de Deus para a sua vida são sims de vitória. Sempre serão vitória para a sua vida. Mas logo que a gente está vivendo a tribulação, a gente não vê isso. A gente é criança, mimada, crente mimado. Por isso que a maturidade tem que acontecer na nossa vida cristã. E a maturidade está em chegar na mesma unidade de fé do corpo de Cristo, a estatura perfeita do varão. Quem é o varão perfeito? Cristo. Vocês estão entendendo? É só uma missão em nós sermos Cristo. Todo o trabalho do Espírito Santo, toda a obra do Espírito Santo é de fazer Cristo. Para quê? Para revelar o reino, para manifestar o reino, para ser esperança. Você é a resposta para este mundo. Você é esperança para este mundo. Você é esperança para a sua casa. Meu primeiro marido foi salvo através da minha vida, do meu testemunho. Muitas vezes sem falar nada.
a mudança do procedimento dentro de casa, fez o marido notar uma diferença enorme de uma Maristela para outra. De uma Maristela nervosa, brava, para uma mulher mansa, sábia, calma, com domínio próprio, só pelo Espírito Santo, queridos. Por isso que a palavra fala que a mulher sábia, se ela se santificar, ela ganha seu marido até sem palavras. Eu vivi isso, eu provei dessa palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Então Deus disse não para a minha vida, e o não foi a minha vitória. Estava curando a minha fé. Então foi todo um desconstruir para fazer de novo, para tirar os entulhos, que não adianta só desconstruir, é um trabalhão para tirar os entulhos depois, para fazer, né, essa construção dessa casa na rocha, né, que vai ser firmada. Então é legítimo algumas coisas que nós fazemos, é legítimo esse fariseu, esse doutor, esse advogado que entendia tudo da lei, perguntar para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante da sua vida, querido. Onde você vai passar a vida eterna? A alma é eterna. Seu próximo, ele é eterno. Foi em São Paulo que eu fui aprender isso. Em São Paulo eu aprendi a viver um dia por vez. Em São Paulo eu aprendi a ver almas como vidas, pessoas como almas eternas. Foi em São Paulo que eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê almas para salvar. E foi o vale mais seco da minha vida, longe da minha família, 2 meses em tratamento, longe de casa. E eu falei: Senhor, me dá almas para salvar. E aonde eu via, aonde eu entrava, seja onde fosse, todo mundo que eu via, eu pensava: meu Deus, é eterna, essa pessoa é eterna. Para onde que ela vai? E se ela morrer hoje? Comecei a entender o que é um dia por vez. Você ter só o hoje para viver. Comecei a entender o poder da igreja como corpo de Cristo, naquela solidão, naquela tristeza, muitas vezes, de angústia de alma, de saudades de casa. Eu chorar, e Deus me acordar todos os dias de madrugada, gente. Eu em tratamento, né, sendo bombardeada, e Deus me acordava todos, saudade desse tempo, me acordava todos os dias de madrugada para orar. Coisa maravilhosa, né? Ele sabe o quanto nós precisamos dele. O querer, o operar, né? Ele opera o querer e o efetuar em nós. Que se depender de nós, amados, nós somos inimigos de Deus. A nossa natureza é inimiga da cruz, inimiga de Cristo. Nós não queremos nunca que Cristo seja formado em nós. A nossa natureza vai lutar contra isso. Tudo que é propósito, projeto de Deus na sua vida, os ventos contrários que você acha que é o diabo que está tentando atrapalhar você, não, é você mesmo. Você é seu pior inimigo. Somos nós que levantamos contra os projetos de Deus na nossa vida. São as fortalezas da nossa mente, a forma que nós entendemos e vemos ainda nublado e com imaturidade. Então Deus me levantava, me acordava de madrugada, e eu tive uma experiência maravilhosa dentro desse tema que a gente está tratando aqui de corpo de Cristo. Uma experiência maravilhosa, que eu chorava de madrugada, falei: Senhor, eu estou tão sozinha, eu me sinto tão sozinha. Aí o Senhor falou comigo assim: filha, você não está sozinha. Você vai sentir agora as orações dos santos que chegam no meu trono pela sua vida. Intercessões, orações dos irmãos, do corpo de Cristo, da igreja pela minha vida. E o Senhor me fez sentir algo sobrenatural, um fortalecimento, queridos. Há um poder, há uma autoridade no corpo de Cristo que é maravilhoso. É espiritual, não é natural. Por isso nós não somos pessoas naturais. Homens, a Bíblia define 2 tipos de pessoas, naturais e espirituais. Nós vivemos muito mais um mundo espiritual do que no mundo natural. Nós temos que pedir uma visão espiritual de tudo na nossa vida. Não espiritualizar tudo para demonizar tudo. Nós fomos muito também infectados e contaminados com movimentos de muita coisa errada, movimento de libertação, muita coisa nós herdamos errados e veio para a nossa mente e ficou como fortaleza. Mas é ver as coisas na visão, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica. Nós temos que pedir isso ao Senhor, essa cosmovisão bíblica de tudo,
para entendermos o que está acontecendo. Nós estamos em guerra contra a ideologia de gênero, estamos em guerra contra tantas coisas, queridos. Estamos em guerra contra a corrupção, contra tanta coisa, pedofilia e tanta coisa avançando na nossa nação, e nós não estamos tendo a visão disso. Nós não estamos dando armas espirituais para lutar contra isso. É isso que nós precisamos de viver em Deus, em dar a visão do Senhor para isto, Pai. O que eu posso ser e fazer neste momento como igreja, como corpo de Cristo, nessa situação, Senhor. O que eu posso fazer, como eu posso agir nas redes sociais, como eu devo me proceder, como eu devo me comportar. Nós temos uma arma nas nossas mãos, que são as redes sociais, queridos. Quantas pessoas estão sendo alcançadas através de postagens, de pregações, mas quantas pessoas estão sendo afastadas também pelo mesmo motivo? É uma espada de dois fios as redes sociais. Ou ela destrói a sua vida, ou ela te edifica. Ou você destrói a vida de alguém, ou você edifica a vida de alguém. Nós temos que definir a nossa identidade em Cristo para podermos proceder como Cristo em qualquer lugar, principalmente no virtual, porque é real. Pode ser virtual, mas é real, está acontecendo agora. Quem está nos vendo pela internet, é real. São vidas, são almas. Quem está vendo as nossas publicações são reais. Quem está conversando conosco nos bastidores, no reservado, é real. Quem você tem sido nos directs, nos messages, nos inbox, quem você tem sido ali. É ser igreja em qualquer lugar, queridos. Intercedermos uns pelos outros. Muitos desanimados. Queridos, o desânimo faz parte da nossa vida. Se estamos enxertados na videira, e a videira, a vara, vai ser limpa, muitas vezes vai ser limpa para dar mais fruto. E eu fui entender algo maravilhoso sobre a videira que eu não entendia. Que aquela que está caída e é cortada, ela não é lançada ao fogo. A palavra não fala que ela é lançada ao fogo. Aí eu fui entender como que o trabalhador de vinha trabalha. Essa vara que está caída, muitas vezes na videira, ela é amarrada numa vara mais forte. Ela é amarrada numa vara mais forte para dar fruto. O machado está sobre a raiz da árvore, para o final dos tempos, ser queimado sim. A palha e o joio vai ser queimado, mas o trigo vai ser juntado no celeiro. A vara da videira, eu ministrei na vida da minha filha. Nossos jovens, nossos adolescentes estão passando por momentos de crises também na fé. Mãe, eu estou muito desanimada. A Sarinha, a serva do Senhor, um chamado lindo, 20 anos de idade. Uma menina que vive para o Senhor. Mãe, estou muito desanimada. Filha, mas não fica triste não, o desânimo faz parte da nossa vida. Isso vai passar. Aí veio essa palavra, ministrei. Eu falei, amarra na mamãe. Eu vou amarrar o ser em mim, nós vamos ficar juntos. Você vai conseguir. E comecei a orar por ela todos os dias. A conversar com ela, dar mais atenção para ela. Passou uma semana, mamãe, pode ficar tranquilo que eu estou mais forte. Eu, graças a Deus. Queridos, Deus vai te levantar. Caminhe junto com pessoas mais espirituais que você. Fique junto de pessoas que são mais espirituais que você. Afaste más companhias. Afaste de pessoas que não te levam para Deus. Afaste, porque as más companhias vão corromper, sim, o que é formado em você, as doutrinas do Senhor na sua vida, vão corromper, sim, as virtudes, as revelações que você recebeu do Senhor. Vai corromper, sim, porque nós somos corruptíveis. Ande com gente mais crente que você, meu filho. Fique mais perto de pessoas que têm mais de Cristo para te dar. Então, é a pergunta legítima, vamos voltar aqui agora. Alma eterna, onde eu vou passar a minha vida eterna? E Jesus sempre responde com uma pergunta. Você conhece a lei? Você não é o doutor? Você não é advogado? Você conhece a lei. Qual que é a lei? Aí ele responde para Jesus. E ele disse,
que está escrito na lei? Como você a lê? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: respondeste bem, parabéns, passou na prova. Faça isso e vai viver a vida eterna, é agora. Faça isso e viverás. Não vai herdar a vida eterna. A vida eterna é para viver agora. O tempo de Deus é agora, é hoje. Nós somos eternos, queridos. Isso tem que ser uma verdade na tua vida, de você entender que se você acordar aqui amanhã, Deus acorda com você. Mas se você não acordar aqui amanhã, você acorda com Ele. Nós não morreremos. Aquele que está em Cristo nunca morrerá, ele viverá. Faça isso e viverá. Faça o quê? Cumpre a lei. Gálatas fala, Gálatas 5 me parece. Amar o teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, cumpriu a lei. Aí o doutor, né, o advogado, para se justificar, porque a resposta do Senhor Jesus para ele deve ter sido algo assim, aqueles olhos como chamas de fogo, deve ter deixado aquele doutor nu diante do Senhor. A alma dele foi desnuda. A hipocrisia, a religiosidade. Naquele momento é isso que acontece quando Jesus olha para nós, queridos. Na sua luz nós veremos a nossa luz. Quanto mais estivermos na luz de Cristo, mais nós vamos ver as nossas verdades. Na sua verdade eu verei a minha verdade. Na sua luz eu verei a minha luz. Quanto mais aproximamos do Senhor, como olhando para um espelho, é que nós vamos ser transformados, até chegar à imagem dEle. Foi isso que aconteceu. Na luz de Cristo, aquele fariseu, aquele doutor, aquele advogado, viu a verdade do coração dele. E ele se denuncia, igual eu me denunciei no sonho, entregando a filha ao invés do ídolo. É isso que Jesus quer fazer conosco. Nos curar das nossas verdades, para que Ele seja a verdade em nós. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, é Cristo. E o tempo todo o Espírito Santo quer fazer isso em nós, nos esmagar, nos esmiuçar. A palavra é para esmiuçar, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é para esmiuçar, a palavra tem que esmiuçar e ela tem poder para isso. Ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 fios que corta mesmo, divide espírito e alma, medula e juntas, é apta para discernir tudo que está dentro de nós. Só a palavra pode fazer isso. Outro evangelho não faz. Evangelho de autoajuda, que massageia o seu ego, que levanta a sua autoestima, que faz você sorrir no banco, não vai te transformar. É o martelo que esmiuça a penha. É a espada de 2 fios. Que vai deixar você nu diante do Senhor, a quem haveremos de dar conta um dia, de tudo que fazemos. É isso que Ele está fazendo, é essa obra que Ele está fazendo em nós. Aquele doutor ficou nu diante do Senhor. Quem é o meu próximo? Ele entendeu que a vida eterna estava atrelada ao próximo. Aí vem uma bomba, queridos. Eu falo que essa parábola de Jesus é uma das mais desafiadoras para aqueles que se chamam cristãos e se chamam de igreja. É um dos barulhos mais terríveis para a igreja, é essa parábola do bom samaritano. Aí Jesus conta essa parábola para o doutor da lei que perguntou: quem é o meu próximo? E ele fala de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. E esse homem ele foi abordado por assaltantes que bateram nele, quase o mataram, o roubaram e deixaram ele seminu, irreconhecível, meio morto. Aí acabou o culto lá em Jerusalém, onde estava o templo. Aí Jesus coloca o pastor vindo do templo, coloca o padre, o pastor, o sacerdote, seja a figura eclesiástica de qual for a religião, vem descendo o sacerdote, passou por aquele meio morto, fingiu que não viu. Ora,
Ele já cultuou a Deus. Ele já deu seu sacrifício, ele já deu seu tudo, né? Ele já levantou as mãos no templo, já adorou, já prestou o seu culto a Deus. Ele não deve mais nada a Deus. Fingiu que não viu. É o que muitos de nós fazemos ao sair daquela porta para fora. Essa é a pior fortaleza que tem na nossa mente, de não entender o que é igreja e separar a igreja de instituição. Muitos estão fazendo isso nessa hora. Veio o levita, viu o líder dele fazendo isso, fez o mesmo. O pastor não acudiu, também não tem obrigação de acudir. Já fiz meu serviço, já fiz muita coisa no templo. O levita servia muito no templo. O levita não é quem canta, quem toca, né, querido? Aí quando alguém fala assim comigo, meu filho é levita, aí ele levita. Eles trabalhavam demais no templo. Tá bom para fazer dos instrumentistas e cantores levitas mesmo, né, pastor? Para limpar o templo, servir mesmo, lavar banheiro, limpar tudo, deixar tudo prontinho, limpinho, né, para a igreja chegar e cultuar o Senhor. Depois eles vêm tocar e cantar, porque o levita também cantava, tocava, mas eles serviam, um trabalho braçal. Trabalhavam muito no templo, serviam mesmo. Mas já serviu no templo, já cumpriu a liturgia, fingiu que não viu o meio morto. Estavam voltando para casa, Jericó. Jericó é um lugar de sossego, ali falam que ali estavam as melhores casas, né? É como se fossem casas de verão, onde os sacerdotes moravam, né? Onde eles tinham sossego, um lugar bom para morar. Aí Jesus coloca o samaritano, logo o samaritano, né? Odiado pelos judeus, imundos, que não podiam adorar no templo de Jerusalém. Eles adoravam em Samaria. Por isso que eles foram tirados como imundos, né? Foram rejeitados desde Salomão, desde a divisão do reino norte e sul. Eles se misturaram com os cananeus e não adoraram Deus em Jerusalém, mas foram adorar em Samaria. Ali acabou a relação deles, imundos. Provavelmente, queridos, pelo contexto dessa situação cultural, esse samaritano devia ter um emprego sub-humano em Jerusalém. Se ele estava vindo de Jerusalém, não estava vindo culto. De jeito nenhum. Com certeza um trabalho sub-humano esse rapaz tinha lá, para estar vindo de lá. E ele estava vindo e Jesus parou ele na história. Ele para na história. Ele olha para aquele meio morto e vai dar os primeiros socorros para ele. Agora presta bastante atenção, igreja. Ele tira da sua bolsa azeite e vinho. Esses dois elementos eram usados para culto. O samaritano não estava vindo de um culto, ele estava indo para um culto, com dois elementos na sua bolsa. Sabe o que Jesus nos mostra nessa história? O culto. O culto acontecendo na rua, num lugar sombrio e perigoso, com alguém que ele não conhecia. Sabe o que Jesus está mostrando para nós nessa história? Quem é o nosso próximo? De quem que eu sou próxima? Aquele meio morto não tinha identidade. Poderia ser um judeu, poderia ser um samaritano, poderia ser um heterossexual, poderia ser um homossexual, poderia ser um transexual, poderia ser um petista, poderia ser um da direita, um da esquerda, poderia ser uma pessoa totalmente contrário aos seus costumes, à sua cultura. Jesus fez questão de deixar na história alguém que não tem uma identidade, para que você entenda que o seu próximo, que você é próximo de qualquer um que precisar de você, naquele momento, naquela situação, seja quem for. Esse é o barulho que a igreja tem que dormir com ele, para entender que o nosso culto está sendo avaliado lá fora.
é como eu procedo. E muitas vezes o próximo, que o doutor da lei, que os fariseus religiosos tinham para eles, era aqueles que eles escolhiam, de quem eles gostavam, os da família. O próximo era era o mais próximo, aquele que ele ajudava, era quem ele queria ajudar. Não, amados, não é quem eu escolho, não, é qualquer um. Às vezes estamos fazendo muita coisa para os de fora e os de casa, que é o próximo que precisa de mim agora, eu estou negligenciando. Então quem é o próximo? Você é próximo de quem? Qualquer pessoa que precisa de você, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, seu irmão, seu parente, seu líder, seu liderado. Qualquer um estranho lá no seu trabalho, na sua escola. Este é o culto que agrada a Deus, queridos. Nós prestamos culto ao Senhor em todo tempo, em qualquer lugar. Azeite e vinho foram aplicados naquela ferida. Nós temos, queridos, nós temos recursos, nós temos material, nós temos matéria-prima para curar. Nós temos virtudes em nós de Cristo que traz cura. Uma palavra pode curar, um abraço pode curar. Você é próximo de quem? Então são momentos, são situações da nossa vida que, se não perceber, queridos, a única forma de ter o Espírito de Cristo em nós, vivendo em nós, é quando eu aprendo que não é mais sobre mim. Não é mais sobre mim, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós. É sobre o próximo, é sobre o outro. É manifestar a Deus ao outro. Dentro da minha casa, para começar. A começar na minha casa. É muito fácil ser crente na igreja, queridos. É muito fácil, né? Pessoas que têm dons espirituais acham que está sendo avaliado pelos dons. Não, querido, dons espirituais não é evidência de nada na sua vida. Dons espirituais não é evidência de santificação na sua vida. Evidência de santidade na sua vida é o fruto do Espírito. E o mais importante deles, o amor. Tiago diz que saber o bem que tem que fazer e não faz é pecado. Saber o que tem que fazer e não faz é pecado. Paulo diz em Coríntios que eu posso dar toda a minha fortuna. Eu posso doar tudo que eu tenho, filantropia, mas se não tiver amor, não tem sentido. Eu posso dar meu corpo a queimar, mas sem amor é sacrifício, não tem sentido. Jesus diz: misericórdia eu quero, não sacrifício. Não sacrifício, mas misericórdia. Sentir a dor do outro. Me colocar no lugar do outro, seja qual for a situação. Abrir mão dos seus direitos para aquele que não tem direito. Eu estava uma vez numa fila de correio, numa missão em São Paulo, eu e Ariston. Eu estava muito cansada. Já estava quase dando 20 dias de pregação todos os dias. E uma cidade linda, Ubatuba, de praia. E eu não tinha nem conhecido ainda a cidade, porque só pregando. E trabalhando mensagem, estudando durante o dia. Aí teve um dia que eu falei assim: amor, vamos tirar esse dia para nós hoje? Só para nós? Aí ele: amor, mas fulana quer conversar com você lembra? Ah, não, amor, vou conversar com ninguém hoje não. Vamos resolver o que tem que fazer? Vamos lá na praia, vamos conhecer a praia. Estava frio. Vamos lá ver, eu quero pôr o pé na areia. Normal. Aí nós tínhamos que passar no correio primeiro, para despachar alguns livros, né, que já tinham sido depositados na nossa conta, e nós tínhamos que despachar alguns livros. Nós chegamos no correio, estava muito cheio o correio, muito cheio. Já tinha mais de 1 hora que a gente estava lá, e minha cabeça estava explodindo, estava doendo muito. Faltavam só 2 senhas para a minha vez. Aí chegou uma jovem, sentou perto de mim: qual que é a sua senha? Eu meio que mostrei para ela, meio bem assim, rápido. Ela: você não pode trocar comigo, não? Ela tinha acabado de chegar.
Eu falei assim, não. Não, porque eu estou em horário de trabalho. Eu tenho 5 minutos só. Ô, irmãos. O Espírito Santo na hora ministrou na minha vida. Ceda seus direitos. Aí eu falei assim, pode pegar minha senha? Já tinha mais de 1 hora que eu estava lá, no dia que eu programei para mim. Nós estamos em serviço, queridos. Nós estamos aqui para servir. Dei minha senha para ela, e ela ficou tão feliz que eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para ela. Me deu uma abertura maravilhosa para falar o que eu estava fazendo ali na cidade. Ela perguntou. Então a conversa rendeu. Aí ele falou assim, amor, eu acho que você tem direito à fila preferencial. Eu vou lá falar com o gerente. Assim que eu dei a senha para ela, o Asa conversou com o gerente. Porque quem olha para mim acha que eu não tenho nada, gente. Não sinto nada, não tenho nada. Então é complicado isso também. É complicado eu usufruir dos meus direitos, né, como paciente oncológico, porque eu não tenho nada. Aí o Asa foi lá e explicou a situação para o rapaz olhou para mim assim, não, pode passar. Aí a próxima já fui eu. Deus não fica devendo nada para você, queridos. Mas nós somos provados a todo tempo. E Jesus termina aquela parábola perguntando para o religioso. A pergunta dele era, quem é meu próximo? Jesus termina perguntando outra pergunta. Você é próximo de quem? Ou seja, quem foi o próximo daquele homem? Ele nem disse o samaritano, aquele que parou. Você é próximo de quem, queridos? Que o Espírito de Cristo possa hoje curar você, na sua mentalidade de eclésia, na sua fé, que você possa ser igreja, a começar na sua casa. Amém, queridos? Eu não sei se eu posso ter mais 10 minutinhos, pastor? Eu queria chamar o Ariston. Só para o Ariston estar encerrando. E da mesma forma que Deus foi trabalhando com a minha vida, Deus teve que trabalhar fortalezas também no Ariston. Porque o Senhor não chama um, Deus não é Deus de confusão, Ele chama o casal. O ministério é 2, uma só carne, é um só. Meu maior ministério não é a pregação do Evangelho, meu maior ministério é o Ariston. Eu posso ganhar o mundo inteiro, mas eu não posso perder o Ariston. O maior ministério do Ariston é a Maristela. Então, para o Ariston também ser enviado agora, né, estarmos juntos nesse ministério, foi também um trabalhar de Deus na vida dele, que eu trago isso no livro também, a forma que Deus trabalhou na vida do Ariston. Ele vai contar um pouquinho, né, amor? Uma das coisas que Deus teve que te curar, né? Amém, irmãos, paz do Senhor. Eu vou falar em 10 minutos. Eu e a Maristela sempre tivemos uma vida financeira boa. O meu trabalho, eu trabalhava na multinacional, a Maristela tinha o negócio dela. Em 2015, Deus requeriu dela, em 2014, ela requereu todo o tempo dela para o ministério, e ela falou comigo assim, amor, eu posso ficar dedicado ao ministério? Eu falei, pode, amor, com o que eu ganho dá para a gente viver. 3 meses depois, a empresa que eu trabalhava, ela fechou o setor, e o dono da empresa falou comigo, ó, eu sei do trabalho de missionário de vocês, eu sei da situação, mas eu não posso fazer nada. A gente tinha uma reserva, e a reserva foi acabando. Em 2017, nós estávamos pregando em Uberlândia, e já estávamos lá 21 dias na casa de um casal. E a gente foi pregar numa igreja, eu nunca vi tanta macumba evangélica dentro de uma igreja igual essa. Tinha óleo de tudo quanto é cor, pastor. Na entrada da igreja tinha uma bacia cheia de óleo, com tanto de pedido de oração. A Maristela começou a pregar, eu estava no banco, eu comecei a sentir uma angústia, uma tristeza, e eu achei que eu estava infartando.
E o Senhor me ajuda, não tinha como avisar. Quando a Maricela acabou de pregar, eu cheguei, amor, eu não estou bem, não, vou ter que ir para o hospital. Parei numa farmácia, mediram minha pressão, ela estava alta. Eu pedi para ele captopril, tomei uns 4 de uma vez, botei um debaixo da língua e fui para o hospital. Chego lá, fizeram os exames tudo em mim e não acharam células de infarto e me liberaram. No outro dia de manhã, eu acordei sentindo a mesma coisa. Aí fui para o hospital, o outro médico me examinou. Ele falou, olha, você está tendo uma crise de ansiedade, você está tendo síndrome do pânico. E aí começou a labuta. Eu fui consultar com o médico e ele falou comigo, olha, eu vou medicar você, mas a medicação, ela vai te ajudar, mas vai depender muito da sua fé. Aí começou o trabalhar de Deus em mim. Eu nunca pedi a cura para Deus, tá, gente? Nunca pedi. Eu lembro no hospital, a única coisa que eu virei para o Senhor, falei assim, Senhor, se essa enfermidade é para me tornar melhor no ministério do Senhor, por favor, não tira. Se eu estiver infartando que eu não sabia, se eu tiver de partir agora, me perdoa pelo aquilo. Me confessei para o Senhor, mas eu queria viver mais, tem muita coisa para fazer. Comecei a tomar medicação. 10 dias depois que eu estava em casa, eu dei uma crise. A gente perde o controle do corpo mesmo. Eu fiquei ruim e a Maricela foi me acalmando, passou a crise. Quando deu 15 dias, eu estava sentado na sala assistindo uma pregação do Leonardo Ravenhill, que é assim, os Elias de Deus. E eu vi na pregação, no meio da pregação, eu vi a imagem do lado, apareceu Elias e o corvo trazendo alimento para Elias. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Depois tive que ver a pregação toda de novo. O Senhor falou, por que eu usei um corvo para alimentar o meu servo Elias? Elias era um homem que foi usado por Deus. Ele confrontou 450 profetas de Baal. Ele orou para que não chovesse durante 3 anos. Depois ele orou de novo para que voltasse a chover. E aquele homem estava com medo de uma mulher, a esposa do rei. E ele se escondeu numa caverna. E ali ele ficou durante um tempo. E Deus falou assim, olha, eu poderia ter usado sacerdote, uma pessoa rica, anjos, para poder servir ele, mas eu usei um corvo, uma ave imunda para alimentar ele, porque eu queria que ele voltasse a depender de mim novamente. Assim eu vou fazer na vida de vocês dois. Por que acontece, irmão? Quando acabou o dinheiro, eu comecei a botar minha expectativa na venda dos livros. A gente não cobra para pregar, a gente não estipula valor. É tanto quando a igreja liga para a gente, no domingo, a gente fala assim, ô pastor, faz sábado, domingo de manhã, domingo à noite, a gente não cobra para pregar. E outra coisa, como está longe, arruma mais igrejas para a gente pregar durante a semana, até o outro final de semana. Ou então, arruma locais para a gente, pessoas que querem conversar com a gente. Nós estamos indo para civil, nós não somos artistas. Acabou o dinheiro e eu botava expectativa. E às vezes não vendia livro. Eu estava falando com o irmão, a gente já pregou na igreja com 10 mil membros. E a gente vendeu um livro. Uma das igrejas que a gente mais nos surpreendeu foi essa igreja dos haitianos. Que nós vendemos muito livro na igreja. Eles nos deram uma oferta, eu não quis receber a oferta. E eles falaram assim, se você não aceitar a oferta, vocês vão ofender eles. Acabamos aceitando a oferta. Mas aí Deus falou comigo, eu vou usar pessoas que vocês nem imaginam para te ofertar e te abençoar. E foi assim. À noite eu recebi uma ligação de uma mulher que tinha visto a pregação da Maricela no YouTube, e ela era espírita, perguntou se podia ofertar na nossa vida. Eu falei, pode ofertar. E ela ofertou na nossa vida.
Mas eu falava que eu confiava em Deus, mas eu não confiava. Eu tinha medo da morte. Eu tinha medo de não ter dinheiro. Isso me angustiava muito. Deus não me curou do síndrome do pânico. Se tornou espinho na minha carne. Eu não sinto mais nada. Não tenho mais crise. A gente estava pregando no Paraná, depois de 1 ano que começou. Eu peguei o violão e comecei a cantar aquele hino. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu comecei a cantar esse hino. E eu comecei a sentir uma presença de Deus tão grande que ele me incendiava o corpo. E o Senhor falou comigo naquele dia: a partir de hoje você não sente mais nada. E daquele dia em diante eu nunca mais senti. Mas eu aprendi a sentir a dor do próximo. Você me entende? Às vezes você está passando por um problema e você está aí fazendo jejum, oferta, campanha, pedindo para Deus mudar, e às vezes aquilo vai ser o canal pelo qual Deus vai mudar a sua vida. O símbolo do pânico me tornou uma pessoa melhor. Hoje, quando liga uma pessoa passando por símbolo do pânico ou depressão, eu peço a Maristela para conversar, porque eu sei sentir a dor dela. Eu vou conversando com essa pessoa, eu vou acalmando ela. Então, Deus me fez uma pessoa melhor. Hoje eu não tenho mais expectativa nenhuma em nada. E olha, Deus tem usado a Maristela, tem uns 20 dias eu estive na Maristela. Deus usou uma católica para nos abençoar. E ela nos deu algumas joias para a gente poder vender, para ofertar para a gente. E eu fui nela, ela ligou para um rapaz, a gente acabou vendendo aquelas peças de ouro e nos ajudou a pagar algumas coisas. E isso, sabe, me fez bem melhor do que eu sou hoje. Então, resumindo, tem muita gente recebendo coisas boas, achando que é Deus que está dando, e é o diabo que está te dando, e está te afastando de Deus. Tem muita gente passando por luta, e está achando que é o diabo, e na verdade é Deus permitindo para te tornar uma pessoa melhor. Porque olha, lutas e problemas nós vamos enfrentar sempre. Deus quer transformar a sua mente, que quando aparecer qualquer problema, você está com a mente transformada. É por isso que a gente entende quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, e aqueles apóstolos, eles apanhavam de manhã, eles eram soltos, e à tarde estava pregando, apanhava de novo, soltava de novo, não importava mais nada, tudo era Cristo. E eu vejo, igual a Maristela está aqui, quantas vezes nós sentamos na varanda de casa, ela deitada no meu colo, ela chorando de dor, porque a dor não tem, a dor dela, ela sente como o cérebro estivesse fritando e pulsa. Isso é 24 horas, todo dia. Quando piora, não tem medicação para isso. E ela deitar no colo, a gente orar, e o Senhor trazer o refrigério. É o espinho da carne dela. É o espinho na carne. Louvado seja o nome do Senhor, que quando ela está pregando, ela não sente dor. Por se deixar, ela fala 2, 4 horas ou mais. Talvez, irmão, você está passando pelo uma síndrome do pânico, depressão, você está passando por um problema financeiro. Tudo é permissão de Deus. Tá bom? A gente tem que entender a soberania dele. Amém? Vai passar, vai passar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua presença aqui, Senhor. Senhor, nós não somos nada, Senhor, mas quando o Senhor, através de nós, manifesta a tua glória, como o mundo nota isso, Senhor. Nos ensina a entender, meu Pai, nos ensina a entender a vontade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor.
O mundo tem necessidade da tua palavra. Usa-nos como instrumento teu, Senhor. Nos ensina, Senhor, a não olhar para os nossos problemas, Senhor. Nos ensina a ser bênção, Senhor. Que possamos ser sal, que possamos ser luz lá fora. Como o mundo tem necessidade, Senhor, de ver a tua graça, Senhor. Manifesta ela em nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Receba essa palavra, Senhor. Receba essa adoração. Receba esse culto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está com vontade de almoçar, diga amém. Quem vai convidar o pastor, diga amém. Oh, glória. Melhorou. Cadê a irmã Eliane? Está aí, viu, irmã Eliane? Hoje melhorou. A pizza ontem eu fiquei sozinho, né, irmã? Sozinho. Hoje melhorou, graças a Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus por essa manhã. Passamos um pouquinho do horário, mas hoje é dia de festa, né? Eu até digo para as irmãs, aproveita a oportunidade e fala, maridão, tem que levar para almoçar fora hoje, né? Passou um pouquinho aí, né? Mas nós queremos ainda, irmão,